Eu disse que era VaptVupt, eu disse que eu era VaptVupt. Rapaz, não é brincadeira não. Técnico em secretariado, vamos que vamos, galerinha. Vamos pra cima. Vamos que vamos. Gente, reiniciando, mas a nossa última aulinha é hoje, de fundamentos do secretariado. Olha aí, revisão grande aí, hein? Revisão grande para vocês, já nessa perspectiva de revisão dos conteúdos. Nós estamos aí nos finalmente, né? Fazendo parte aí do quê? Do entendimento de que a gente já viu muita coisa e a gente precisa aplicar. Então, vamos continuar com a revisão? Bora lá? Vamos que vamos, galerinha. Presta atenção, ó. Veja só. Estávamos falando sobre treinamentos e desenvolvimento dentro do secretariado. Eita, gente, o treinamento e desenvolvimento desse secretariado fortalece o quê, meus queridos? Fortalece os programas de trainees e os programas de estágio. Olha só, professor, não tem diferença não, de um para o outro? Tem diferença sim. Você presta atenção que programa de trainee é uma coisa, estágio é outra e de integração dos novos colaboradores é outra. Então veja o seguinte, olha só. O primeiro, o de trainees, foca no capital humano. Quando ele sai, por exemplo, um recém-formado sai do curso técnico. Aí você pode passar um ano, como trainee. No estágio, você está ali nos últimos semestres, tá? Meus queridos. Você está ali no último semestre, por exemplo, e aí você consegue um estágio. Trabalhando a questão do custo-benefício. Opa! É isso mesmo, professor? E aí você pode mostrar o teu conhecimento na prática. Para o técnico em secretariado, é claro que hoje você tem que participar, por exemplo, você estando dentro da organização, de programas de integração de novos colaboradores. Por que eu estou colocando isso? Porque às vezes você está ali dentro de um setor e você recebe um novo colaborador, você não sabe quem é. Você fazendo parte dessa perspectiva de acolher este novo colaborador, isso é um fator motivacional e que reduz a rotatividade da empresa, ou seja, o turnover da empresa. Então, hoje a perspectiva de alinhamento do profissional técnico em secretariado com essas ações, mais e mais está acontecendo. A questão de estar participando de cursos regulares, de palestras, de dinâmicas de grupo para facilitar a comunicação até mesmo dentro da organização, é uma situação imprescindível para a disseminação do conhecimento, fora os cursos regulares que você tem que estar buscando para estar se atualizando. Ou seja, você não só recebendo cursos regulares e palestras, mas também palestrando sobre as suas atividades e o tempo que você tem dentro da organização e a diferença que você faz a respeito disso. Eita, meu querido e minha querida, não para por aí não. Os subsistemas de treinamento, eles reforçam em muito a tua capacidade de atender às demandas internas. Ou seja, é através, por exemplo, dos treinamentos que você reforça as atitudes das pessoas e as regras, que você faz com que as pessoas se desenvolvam rapidamente e que o serviço interno possa melhorar. A comunicação pode até melhorar também internamente, claro. Existem N consequências do treinamento dentro das organizações e você é um dos profissionais, técnico de secretariado, que vai passar por treinamentos e vai treinar pessoas, trazendo impactos positivos. A questão comportamental, ela é de fundamental, porque ela é que vai manter você dentro do ambiente de trabalho. Então, você entendendo que, por exemplo, tendo pessoas que não têm qualificação, eu vou ter mais problemas e mais retrabalho. O treinamento ele vai influir nos resultados
de alta performance da organização, ou seja, resultados que são esperados pela organização. E a produtividade vai ser uma máxima dentro da profissão, gente, dentro da sua profissão, de qualquer outra, mas a produtividade, ela vem numa perspectiva de que você vai mapear aonde é que eu preciso. O treinamento é composto por quê? Por algumas etapas. Eu tenho pelo menos aí 4 etapas que eu tenho que levantar. E você é que vai registrar, por exemplo, essas necessidades de alguns setores, porque às vezes o gestor ele não tem um tempo para isso, direciona para o técnico e secretariado levantar essas necessidades de treinamento. Levantar como é que ele precisa ser desenhado, como é que ele precisa ser implantado, como é que ele precisa ser avaliado depois, os resultados depois que executar o treinamento. Cada fasezinha a gente vai estudar especificamente. Cada fasezinha tem um impacto de otimização no trabalho, quer seja no aspecto técnico, meu querido, quer seja no aspecto comportamental. Você sabe muito bem que nós somos contratados hoje pelo aspecto técnico, meus queridos. Vocês que estão aí em Várzea Branca, em Santo Antônio de Lisboa, em Colônia do Gurgueia, vocês que estão aí sabem disso. O entendimento acerca desse aspecto técnico é para você entrar no mercado, para você se manter, é o aspecto comportamental, as atitudes, os comportamentos, padrões que são estabelecidos nos treinamentos. E quem é que vai também disseminar isso? O profissional de secretariado entre os colegas, entre os colaboradores da organização. Eita, professor, então realmente treinamento e desenvolvimento faz parte do nosso DNA de busca constante pelas metas. Faz sim. Pode ter certeza, o desenvolvimento seu e dos seus colegas vai ser um fator decisivo para uma melhor gestão das empresas e quebra de paradigmas da administração científica. Por exemplo, as definições que são colocadas acerca do treinamento e desenvolvimento, elas servem muito bem para você analisar o seguinte: você vai precisar sempre mapear as suas competências essenciais. Competências que estão ligadas a experiências, a tecnologias, a expertises, a ativos intelectuais que você vai colocar em prática, gerando um valor para a organização, da organização, e que seja único. Opa! Então essas competências que são essenciais, elas hoje são estudadas e são aplicadas. Boa parte delas, algumas empresas num modelo convencional e outras num modelo moderno. Como é que seria hoje, nesta comparação de treinamento em relação ao desenvolvimento, né? Treinamento e desenvolvimento. Com relação à dimensão, você tem o convencional e o moderno. O foco do convencional é no indivíduo. E no moderno? No coletivo. O foco do conteúdo em técnicas de administração, no convencional, no moderno, em habilidades coletivas. Em relação ao atingimento de metas, no convencional, foco nas pessoas para se desenvolver, mas na pessoa da chefia especificamente. No moderno, em todos os níveis, operacional, tático e estratégico. No foco, aliás, no processo de aprendizagem, o foco é no convencional, o racional e cognitivo, no moderno, o emocional e o automotivacional. Eita, minha gente, então os objetivos de aprendizagem aí mudam também? Claro, no convencional eu tenho a racionalidade, na questão moderna, no processo moderno, a capacidade de se adaptar às mudanças, a percepção da organização como uma forma geral. Eu tenho especificamente aí a unidade de organização, ou seja, como um todo, e aqui eu entro na questão social, no moderno. Então, veja, existe diferenciação de comparação entre treinamento e desenvolvimento, e saiba que eu tenho paradigmas dentro da gestão.
E a gestão ela vai ter que ter o seu apoio, o seu suporte, como técnico e secretariado. Por quê? Porque a gente sabe que eu vou ter que adequar a pessoa à cultura. Não é a cultura da empresa à pessoa. Que as pessoas vão ter que mudar de atitude, que elas vão ter que estar em desenvolvimento constante, com adaptações às mudanças também, se preparando e não sendo resistente a essas mudanças, desfrutando das competências que elas têm e que os outros têm também. Sabendo que as pessoas não estão em lugar fixo, que elas podem ser remanejadas e que eu tenho que ter a obrigação de repassar as informações para que haja redução de custos e as empresas possam se encaixar neste atingimento das metas empresariais. Ou seja, eu tenho tópicos, eu tenho contribuições, as contribuições voltadas para esse desenvolvimento, para o treinamento, ela traz N situações. A gente elenca aqui algumas. O ganho de competitividade e qualidade, o mapeamento dos pontos fortes e fracos da empresa, a capacitação das pessoas dentro da organização, o aumento da lucratividade, racionalizando mais os procedimentos e eu diminuindo o retrabalho. O aumento dessa produtividade e da lucratividade estão ali conectadas. O clima mais agradável dentro da organização traz aquele sentimento que todos estão juntos em prol do todo. O todo é maior do que a soma das partes, criando sinergia, reduzindo os desperdícios e, principalmente, quanto mais eu tenho pessoas treinadas e desenvolvidas constantemente, eu diminuo o retrabalho. Ou seja, isso quer dizer que são só flores? Não. Isso quer dizer também que tem limitações. Por quê? Porque para avançar no investimento em relação a treinamento e desenvolvimento, organizações vão estar limitadas em relação aos recursos. Eu vou ter pessoas resistentes às questões que envolvem o treinamento e desenvolvimento, porque elas vão achar que isso é modismo. Eu vou ter pessoas que vão achar que já sabem de tudo, que não precisam se qualificar, e essas pessoas vão repercutir na comunicação junto com você. Pessoas que vão colocar dificuldade a esse crescimento, que vão estar ali com medo da incerteza e continuidade do programa, que vão também colocar dificuldade em ser remanejada para outros setores, vão estar querendo só ficar na zonazinha de conforto. Pessoas que estão ali adquirindo competências, mas elas vão ser exigidas além, fora a dificuldade de implantar, por exemplo, instrumentos de outplacement, que você vai participar, por exemplo, disso, dando suporte, por exemplo, a colaboradores que vão ser recolocados no mercado de trabalho. É essa situação que a gente ressalta para vocês, que vocês têm que estar conectados com o que tem de mais atual, gente, dentro das práticas já de mercado para o técnico e secretariado. O fator comportamental, os aspectos comportamentais, hoje são modeláveis. O modelo que é estabelecido aqui é você entender quem são os efetivos e quem representa papéis importantes, que reforçam socialmente e que servem como referencial para treinar pessoas dentro do ambiente de trabalho. Essa modelagem ela tem que ocorrer. E você pode fazer e ser uma pessoa que serve de referência para essa modelagem. Mas isso não pode parar por aí. Eu tenho que ter uma dinâmica. A dinâmica de diagnosticar a necessidade destes treinamentos, de desenhar o programa de treinamento, de auxiliar essas pessoas que vão implantar e de estar auxiliando também, assessorando a avaliação dos resultados acerca dos programas de treinamentos que foram implantados. Ou seja, no diagnóstico, você pode ser a pessoa responsável, o técnico e secretariado, para levantar a situação e colocar isto no papel, propondo soluções, verificando se tem um alinhamento da empresa, né, com os objetivos gerais da empresa, com os produtos, os serviços, as pessoas, verificando as características das pessoas que poderão participar do processo de desenvolvimento organizacional, sabendo identificar o momento exato de cada pessoa, se ela precisa ou não mesmo de treinamento, para não desperdiçar, né, energia em relação a esta situação, entendendo que vão ocorrer alguns equívocos em relação ao levantamento de necessidade de treinamento. E quais são deles? Um dos primeiros deles é pensar o quê? Primeiro deles é pensar que
é possível fazer um trabalho de levantamento de necessidades de treinamento sem que ele seja integrado ou holístico, ou seja, sem que eu não possa mapear toda a empresa. O segundo é entender o quadro de necessidades. Ele precisa de quê? De uma percepção que você vai trazer um reeditar comportamental nas pessoas. Ou seja, não vai precisar ser só ter uma conotação curativa e corretiva. Um outro equívoco é você achar que o diagnóstico é só feito por aqueles agentes do treinamento, assim como a pensar que é uma tarefa isolada. Não, não é uma tarefa isolada, não. Todos precisam participar. É por isso que você, como técnico em secretariado, vai ter que entender que na hora desse diagnóstico, no desenvolvimento do planejamento, organizando a execução e avaliando os resultados, a tua visão vai ter que ser uma visão múltipla. Uma visão de conexão com os outros setores, com as outras unidades estratégicas de negócio. Meus queridos, então veja, este processo aí é um processo contínuo, processo administrativo. E tudo que envolve um processo administrativo está ligado ao diagnóstico, mas precisa ser reforçado pelo desenho, a elaboração, especificamente do planejamento. Para quê? Para ser implantado. A análise ela vai ser eficaz? Vai, mas ela só vai mostrar essa eficácia se eu colocar as ferramentas que eu vou estar implantando para executar os treinamentos. Eu tenho que avaliar os treinandos, se eles precisam realmente, se os instrutores são bons. Eu tenho que auxiliar os gestores nessa perspectiva de levantar quais materiais, quais técnicas. Eu tenho que fazer contato com os chefes, os líderes, para ver a participação deles nesses programas e adequar o programa para as situações que estão acontecendo dentro da empresa. Então, você vai sacramentar isso e documentar tudo isso em atas, em comunicações internas. Você vai participar desse processo. Todavia, entenda que a execução, ela vai ter que vir com foco principalmente no trabalho, na orientação do que a chefia está querendo, com foco nas metas, trabalhando o multifuncional, entendendo as funções, da rotação de funções, substituindo as pessoas temporariamente para ver como é que elas reagem, dando incumbências especiais como forças-tarefas e orientando, né, as pessoas. Aí você pode ser um mentor ou ser um mentorando, vai depender da situação em que a empresa está. Ou seja, todos esses processos, eles fazem parte e você vai estar lidando com isso dentro das organizações. Agora, o entendimento é que um programa de treinamento e desenvolvimento que ele é executado para atingir exclusivamente as pessoas que estão passando por, primeiro, necessidade de complementar, de preencher os seus gaps, fora ou dentro da empresa. Aqueles que são prestadores de serviço também podem entrar? Sim. Aqueles que estão lá, de uma certa forma, que precisam de uma parceria com universidades, do mesmo jeito. Então, você pode alimentar a organização fazendo contato com essas universidades. Para isso, você vai ter que ser o profissional que vai, por exemplo, emitir ofícios de contatos, que vai ter que redigir convênios com estas universidades, e isso você vai ter que entender qual é o assunto que você vai ter que estar discorrendo lá dentro daqueles ofícios. Todavia, meus queridos, entendam que, assim como vocês que passam por esta mediação tecnológica por meio da educação, o treinamento à distância, ele é uma realidade já bem antes da nossa pandemia. A pandemia, ela enfatizou isso. Mas essa distância, ela traz esse detalhe, né? A educação à distância como um treinamento à parte, onde você vai ter que participar também, onde você vai ter que ser o elo entre os novos empregados, aqueles que estão em formação de trainees, aqueles que estão buscando os cursos técnicos dentro das organizações, porque existem organizações que investem nos profissionais que precisam dessa qualificação, além dos estagiários e no desenvolvimento de executivos. Ou seja,
verifique que todos esses tipos de treinamento vêm sempre confrontando o que você precisa desenvolver, que é habilidades técnicas e comportamentais. Você vai fazer parte disso? Sim, porque você vai ser treinado ou treinada, focando em desenvolvimento, mas vai ser também um treinador, uma treinadora. Para as pessoas que vão chegar, você vai servir como uma espécie de mentor também. Hoje, o técnico de secretariado, ele vai além na questão de aprendizado. Ele ensina e ele aprende, ele foca em situações em que o desenvolvimento ele é contínuo, por meio de quê? De novas questões, de preparações, de novas habilidades voltadas para a liderança, para o coaching, o líder coaching, para a educação corporativa, para a educação que era corporativa, que está sendo gerida, para que as pessoas aprendam e mantenham os talentos dentro da organização e esses talentos possam disseminar o aprendizado organizacional. Então, é aí que você vê o diferencial do técnico em secretariado. Ele vem com um novo encorpado. Ele vem sabendo que ele precisa ter estes métodos e passar por estes métodos também, assim como vem numa perspectiva de instituir estes métodos para desenvolver pessoas e ser desenvolvido. Todos esses métodos nós reforçamos, todos esses métodos nós colocamos para vocês durante toda a aula de hoje e também, meus queridos, nós avançamos num contexto de saber ter a diferenciação de cada um desses métodos, para que você, como um profissional, possa ser um ator que possa disseminar através das suas práticas, primeiro, buscar resultados tangíveis para as organizações, atingir os seus objetivos pessoais, mas os organizacionais também, descentralizando as informações, porque você sabe que quanto mais você disseminar a informação, mais você se torna um profissional competente, e esta competência vai te dar mais competitividade, consequentemente mostrar que você é flexível. Todavia, você como um ator envolvido neste desenvolver, o papel do secretariado do século XXI é também de desenvolver pessoas. Você está em desenvolvimento, mas desenvolver pessoas não é apenas dar informação, não. Dar informação básica, mas aprendendo novas atitudes, soluções, ideias, conceitos, hábitos, comportamentos de forma eficaz, gerando lucro para as organizações, porque nós somos pagos para solucionar problemas, meus queridos. Então, olha só a nova forma de se pensar acerca do papel do secretariado. Veja que por exemplo, nas perguntas de quem cabe a responsabilidade pelo desenvolvimento, é de cada pessoa. Cada pessoa é responsável pelo seu próprio desenvolvimento. As empresas são facilitadoras e apoiadoras, meus queridos. Então, elas estão num contexto de que hoje, quanto mais eu tenho um profissional que ele é multifuncional e que ele sabe que o grande desafio é você gerir este capital intelectual, fazendo com que gerem resultados lucrativos, aproveitando as estratégias empresariais com ideias criativas, você, como profissional do século XXI, sabe que tem esta missão. Sabe que tem que usar os seus ativos intelectuais para contribuir com as empresas. Então, você não vai chegar lá só como um técnicozinho qualquer, não. Você vai chegar como um técnico que tem uma visão de gestão ampla, que sabe ter o discernimento que precisa compreender primeiro para depois ser compreendido, que precisa avançar numa perspectiva que tem que criar sinergia para que haja uma melhor e maior fluidez da comunicação. Além de entender que, por exemplo, o secretariado dando suporte ao RH, hoje como uma nova dinâmica, vai ter que entender sobre a estrutura, sobre a organização do trabalho, sobre como inovar de forma diferente para ter um resultado diferente e ser um intraempreendedor dentro das organizações, como gerir a própria carreira e participar da gestão do conhecimento, disseminando esse conhecimento e diminuindo o número de pessoas a serem demitidas.
Por meio de quê? Da alavancagem através de ferramentas de desempenho, de uma melhoria, de participar de fóruns, de discussões internos para melhoria de remunerações fixas e variáveis dentro da organização, mas também de contribuir para a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Ou seja, o entendimento desse fator como decisivo para o secretariado dentro dessa perspectiva de uma gestão mais holística, gente, vai trazer este diferencial para você. Sabendo que as pessoas que vão receber treinamentos, é claro, não tem como você calcular o retorno dessas pessoas para a empresa. Muitas pessoas vão receber o treinamento e vão sair da empresa. Agora, você vai treinar o maior número de pessoas e você vai aproveitar o que a empresa te proporciona para a sua carreira. Então, entenda qual é este novo modelo do técnico em secretariado. Entenda que o técnico do século XXI é um técnico híbrido, é um técnico multifuncional, é um técnico proativo, é um técnico que estabelece relações de ganha-ganha, é um técnico que entende primeiro para depois ser entendido. É um técnico que aplica, gente, o aprendizado organizacional, ou seja, o fator da autoinstrução, da exposição, dos debates, da demonstração, hoje faz parte também das atribuições de você estar conduzindo estas situações. Então entenda, você nesse processo de aprendizado contínuo, de exposição, de debate, de diálogos, vai fazer com que a empresa possa se desenvolver. E as rotinas de trabalho estão sendo demonstradas cada dia, cada hora, para que haja esse entendimento também de que você tem um diferencial. Você vai chegar como técnico em secretariado, mas sabendo que o aprendizado organizacional é o diferencial hoje para os profissionais e que sabe aplicar estas metodologias, sabendo que você tem capital intelectual e que você vai colocar ela em execução. Mas é hora de quê, meu diretor? Agora é hora de quê, meu diretor? Vamos que vamos, vamos, galerinha. Vamos para a primeira perguntinha. Olha a primeira perguntinha aí. Eu quero ver. O menino eu quero ver. Colônia de Gurgueia e Santo Antônio de Lisboa e a turma do YouTube, hein? Do YouTube. Atividadezinha aí eu quero agora que vocês coloquem. Olha aí, ó. Para que você consiga desempenhar este papel diferencial, quais atitudes são importantes? Eu quero que você cite pelo menos 4. E o que é, né? O que é ser um agente facilitador nas empresas? Eu vou dar 3 minutinhos aí, meu diretor, por gentileza.
Vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos. Resposta, atividades do agente facilitador. Ora, veja só, gente. O enfoque, quem está lidando com os grupos de interesses, com a gerência, com os clientes, fornecedores, com os parceiros, com a sociedade. Cadê vocês, meus queridos? Vamos que vamos. Fora que o agente facilitador tem que ter esse reconhecimento, né? Ele tem que estar ali com as atitudes. Ele tem que estabelecer relações de ganha-ganha, ele tem que compreender primeiro para depois ser compreendido. Ele tem que estabelecer sinergia. A sinergia aí, gente, é o todo maior do que a soma das partes. Veja bem, veja o que ele tem que estar como um agente facilitador, com uma postura multifuncional, hein? Olha lá. Vamos para a segunda, vamos para a segunda. Cite 2 exemplos de aprendizagem organizacional. Acabamos de falar que o secretariado precisa estar envolvido. E justifique, tá, gente? Justifique. Vou dar aí, meu querido diretor, vou dar 3 minutinhos. Foi.
Galerinha, vamos que vamos, galerinha. Duas ações aí que são importantes. Olha só, o benchmarking que ele completa por meio de um detalhamento das melhores práticas, tá? Então ele contempla o quê? Uma pesquisa, um estudo que você faz, onde você adota modelos como padrão, tá? Você vai pesquisar nas empresas quais são as melhores práticas de secretariado que tem. Ou seja, isso traz para você, primeiro, a observação dos objetivos, a identificação por parte de que tipo de ferramentas eles utilizam, como é que eles processam os dados, como é que eles fazem a gestão do tempo ali no cronograma, tá? Se eles priorizam o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. A divulgação dos resultados, ela é feita dessa forma, gente. Ela é feita de uma forma que você faça uma pesquisa das melhores práticas e aplique para as práticas secretariais. O Job Rotation, por exemplo, ele trabalha a metodologia de avaliar o seguinte: a visão sistêmica das atividades que estão ocorrendo no secretariado. Como é que eu desenvolvo novas competências de secretariado e essa repercussão do secretariado nos outros setores, nas outras unidades estratégicas de negócio, com os outros profissionais. Como é que eu faço para desenvolver maior interatividade, estimulando principalmente a sucessão de líderes? Então veja que são duas metodologias que são aplicadas aí para proporcionar resultados para a organização. Neste levantamento que a gente faz de todos os conteúdos dentro do fundamento do secretariado, ele faz parte de um momento onde você avança nesse contexto. No contexto de quê? De ter um pouquinho mais de detalhamento sobre as suas atividades. Lembra que eu falei durante as aulas, né? E essas duas específicas, que a questão técnica ela vai ter que sempre ser executada. Você vai ser cobrado por essa questão técnica. Mas a questão comportamental, ela vai vir como um plus de manutenção da tua conduta. E aí entra o teu respeito ao código de ética, onde você pode olhar nesse job rotation aí, as situações que são feitas no dia a dia, as rotinas. Ou seja, é uma resposta que você tem que ter um entendimento, e esse entendimento, ele é conectado com essa pergunta agora, ó, com o papel do secretariado do século XXI. Qual é o papel em relação às pessoas nos treinamentos específicos? Nós falamos muito sobre isso agora. Então, vou lhe dar 3 minutinhos para você responder. Foi!
Galerinha, qual é o papel, meus queridos? Qual é o papel do secretariado do século XXI em relação às pessoas nos treinamentos? Desenvolver pessoas também, gente. Não é porque você está numa posição de técnico que você não vai desenvolver pessoas. Mas desenvolver pessoas não é apenas só dar informações. É trabalhar ferramentas básicas de aprendizagem, de mudança de atitude, de soluções, de ideias, de conceitos, de novos hábitos, de comportamentos. Ou seja, tendo uma perspectiva de líder mesmo. Então você tem que ter um diferencial para ser um líder, fazendo diferente para ter um resultado diferente, hein? Não esquece disso, não esquece disso. Mas é a pergunta que não quer calar. Que definições poderíamos dar acerca de treinamento? Qual a definição para você, como técnico? Qual a definição você poderia dar? Vamos lá, 3 minutinhos. Foi.
Vamos que vamos, galerinha. Olha aí a resposta. Ó. Treinamento e desenvolvimento são processos que têm como objetivo proporcionar aos funcionários a informação, a capacitação, a compreensão, destina-se a ajudar o funcionário e a continuar de forma positiva com o seu bom desempenho, meus queridos. Olha só o impacto que tem, hein? Você, então, entendendo sobre isso, você também vai ser um disseminador do conhecimento por meio do treinamento e do desenvolvimento. Você não vai parar de estudar. Essa é a realidade. Então, você vai ser um disseminador de informação, da comunicação, mas também do conhecimento. Certo? Agora entenda. E esse treinamento e desenvolvimento, o que, que seria ele dentro das organizações? O que, que seria? Eu quero que você me responda. Vou dar aí 3 minutinhos, meu diretor. 3 minutinhos. Foi. Vamos que vamos, minha gente. Vamos que vamos, minha gente. Olha o que é treinamento e desenvolvimento para vocês, meus queridos.
são focados em quê? Integrar, em qualificar as equipes, em entregar, gente, entregas, aí um padrão de qualidade. Quanto mais eu tenho investimento em programa de treinamento, mais eu tenho a diminuição de quê? Retrabalho, o aumento de produtividade, do padrão altíssimo que é estabelecido. Então, o que você começa a entender aí? Que as competências são trabalhadas, né? Você tem aí as competências e habilidades sendo desenvolvidas. Olha só, olha só qual é a perspectiva aí de crescimento contínuo. Entende aí como é que eu falo para vocês que é importante vocês estarem nesta conexão com o treinamento e desenvolvimento? Pois é. É aí que você, aos poucos, olha só, quem é que eu estou vendo aí, colocando aí, 6:14, ó, o Wanderson colocou aí, ó, o processo de capacitação dos colaboradores. Isso mesmo, meu querido. Maravilha, hein? Maravilha, gostei. Participação aí para registrar o negócio mesmo de forma bem tangível. Gostei, Wanderson. Wanderson Silva Rodrigues, você é o cara, meu amigo. Vamos para a última então. Nesta última aqui, cara, ó, para você, especificamente, Wanderson, eu quero que você responda para mim, hein? Qual é a diferença entre o treinamento e o desenvolvimento num contexto organizacional e quem também tiver online com a gente, né? Pessoal aí de Santo Antônio de Lisboa. Vai ser a nossa última, hein? E aí eu vou dar apenas um minutinho. Um minutinho. Foi. Foi? Galerinha, chegamos no finalmente. Olha a resposta acerca do treinamento, a oportunidade, meus queridos, o curto prazo, desenvolvimento foca o quê? O longo prazo. Então essa é a diferença. Veja, meus queridos, que tudo que nós fizemos hoje foi para poder levantar todo o conhecimento que vocês estão. Agora, atentos agora qual é o conteúdo. Tá vendo aí? Participação aí de Wanderson. Gostei, hein, Wanderson Silva Rodrigues. Maravilha, hein? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Fui.